O médium inicia na educação mediúnica, ele passou aquela etapa da assistência, está entrando na corrente. Muitas dúvidas surgem com o médium iniciante. Fases da incorporação mediúnica. E este é o tema do vídeo hoje que eu vou dividir com você um pouco do meu olhar, da minha experiência de mais de 18 anos lidando com desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Acompanha este vídeo, um comentário fixado com o link da playlist de cursos do canal aqui. Temos vários cursos gratuitos, você já sai maratonando. Basta se inscrever, ativar as notificações, tira dúvidas comigo. Tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Cada indivíduo tem um tempo, tem uma sensibilidade, cada indivíduo é único. Mas, de uma maneira geral, é normal que no início do desenvolvimento mediúnico, quando a pessoa entra na corrente e começa a participar das primeiras giras de Umbanda, que o processo de incorporação ele seja um pouquinho mais bruto, né? Não domina ainda, o médium não domina ainda, ele desconhece os fluidos, desconhece o magnetismo dos guias espirituais, ele está se acostumando, ele está observando todo o encadeamento da gira de desenvolvimento, a ordem das chamadas, né, por orixás e linhas de Umbanda. Então, a primeira fase da incorporação mediúnica é o médium observar, é ele se permitir, é ele não ficar ansioso. Nesta fase, não há um tempo determinado. Uns vão ser mais rápido, outros vão demorar um pouco mais. Então, ele vai aprender a perceber os fluidos, aprender a perceber aonde? Nele mesmo. Ele vai estar participando dos rituais, né? Defumação, abertura, chamadas por linha, os cantos, mas o centro de percepção é ele mesmo. Cada chamada de linha, cada canto, como ele se percebe, como ele se sente, se colocando numa posição tranquila, de equanimidade, com ele mesmo, com ele se observando, sem procurar dar um passo além, ou seja, botar o cavalo na frente da carroça. Ele não tem que imitar ninguém, ele não tem que tentar fazer igual ao outro, ele tem que sentir e perceber tão somente os fluidos, o magnetismo do ambiente. Esta é a primeira fase da educação mediúnica ou a primeira fase da incorporação. A segunda fase, envolvimento. O médium já percebe os fluidos e a partir daí há um envolvimento. A vibração do ambiente, o magnetismo, a ação já do caboclo desenvolvedor, que geralmente no início é um caboclo desenvolvedor, não quer dizer que necessariamente tem que ser o guia espiritual já no início, vai ir trabalhando os seus chakras, desde o chakra básico, Muladhara, até o Adina Chakra, na testa, vai trabalhando um a um, equilibrando os chakras nos seus giros, harmonizando-os às vibrações dos 4 elementos, ar, terra, fogo e água, aos orixás, que cada ponto de Umbanda tem um influxo vibratório de um orixá, e o médium começa a perceber então o envolvimento. Vai ter uma chamada, vai ter um orixá, que ele vai se sentir mais envolvido. Então, segunda fase da incorporação, envolvimento. O médium já com chakras ajustados por linha vibratória, chakra básico, Muladhara, elemento terra, o segundo chakra, Svadhisthana, elemento água, o terceiro chakra, Manipura, umbilical, elemento fogo, Anahata chakra, no centro do peito, chakra cardíaco, elemento ar, e os demais também,
os 3 chakras superiores, Vishuddhi, Ajna e o Sahasrara no topo da cabeça, já um mínimo de alinhamento para ele perceber no envolvimento a aproximação do guia espiritual. E esse processo ele se dá em duas fontes de ação, vamos dizer assim, 2 frentes de ação. Uma, os chakras inferiores, que vai lidar com a vibração propriamente dita do orixá pulinha e o elemento correspondente, a terra, água, fogo ou ar, aí os orixás do ar, o orixá da terra, o orixá do fogo, o orixá da água e as linhas correspondentes com as formas de apresentação na Umbanda. E a segunda frente é o processo de telepatia do guia espiritual, que ele vai ter que bater aqui no Ajna Chakra e a partir daí, acionando o Ajna Chakra, Vishuddhi Chakra, Chakra laríngeo. Esses 2 centros vão ser atuados. Então, é importante definir isso aí, porque se você ficar só no magnetismo do elemento, sentindo a vibração, não há, essa aproximação do guia espiritual vai ficar nesta fase, não vai ir para a próxima fase que nós vamos falar agora. Acabei de falar da 3ª fase, que é a aproximação, e entramos na 4ª fase da incorporação mediúnica, que é o acoplamento áurico. O espírito, o guia espiritual, não entra dentro do seu corpo físico. Há uma justa posição, uma aproximação, isso se dá no campo mais sutil, chakra a chakra, o guia espiritual em corpo astral, ele não tem corpo físico, se aproxima, envolve o médium e chakra a chakra, há um alinhamento entre ambos e ele se utiliza dos centros de consciência, os chakras, que ele precisa no acoplamento para que o médium consiga entender a comunicação do guia espiritual. Então, se há comunicação, usa o Ajna Chakra e o Vishuddhi. Os demais chakras é mais para um envolvimento do magnetismo, um ectoplasma. Mas falamos em comunicação mediúnica, vai ter aconselhamento? Ajna Chakra e Vishuddhi. Então, geralmente os guias espirituais se utilizam de um processo de transmissão de consciência, mente a mente, como se fosse uma telepatia. E o corpo mental do guia espiritual, ele se funde com o corpo mental do médium. E se faz uma única consciência. E o Ajna Chakra, ele é o codificador disso aí no intelecto do médium. Então, 4ª fase, acoplamento, muito importante. É a fase que se define realmente o adestramento do médium, o treinamento e a prontidão do médium, o preparo para a tarefa mediúnica, Vou falar aqui a mais importante, a meu ver, que é o aconselhamento espiritual aos consulentes. A 5ª fase é a identificação do guia espiritual. O médium já está condicionado para o acoplamento e o guia espiritual se identifica. Essa é uma fase muito importante, porque a 5ª fase ela tem que se manter um tempo, ela tem que se sustentar suficientemente para que o médium tenha confiança, ele domine todo o processo psíquico, emocional, cognitivo, todas as fases, desde a percepção de fluido, envolvimento, aproximação, acoplamento, a identificação do guia. E esta fase ela tem que se sustentar para que o médium seja de fato útil para o aconselhamento espiritual. Onde é que você aprende a perceber isso tudo? Onde é que você é treinado? Nas engiras de desenvolvimento mediúnico, presencial, com pertença, nos terreiros de Umbanda, com orientação do dirigente, orientação dos cambonos mais velhos, orientação dos diretores de rito. Obviamente,
A estratificação do processo em fases é por o nosso entendimento, não somente. Há médiuns que ele já no segundo, terceiro encontro, ele já está no acoplamento, outros demoram um pouquinho mais, mas de uma maneira geral, para nós entendermos, as fases são essas. Percepção de fluido, envolvimento, aproximação, acoplamento, identificação do guia espiritual e manutenção do processo de consciência alterado, de transe de incorporação. Hoje nós vivemos preponderantemente o transe lúcido, raros são os médios inconscientes. Então, é uma oportunidade magnífica de aprendizado, de ganho de experiência, de consciência com os guias espirituais. O médium tem que estudar, o médium tem que se conhecer. Ele vai perceber que quando o seu emocional não está legal, quando a sua mente está agitada, o processo ele fica mais difícil, com bloqueios, com escapes, né? Tem dificuldade de manter a sintonia, há escapes, porque o seu emocional, sua agitação mental, etc. Outros processos psíquicos, emocionais que o médium tem que superar para que os chakras estejam alinhados, equilibrados, para que todo o processo se dê de forma harmônica. É somente no aprendizado, é somente na experiência direta do médium com o astral. A leitura vai nos refinar o intelecto para a compreensão do fenômeno, mas tão somente através da experiência direta. Se tira dúvida com os dirigentes, com o sacerdote, com os diretores de rito, mas se você não tem a renúncia, a doação, a presença, a pertença para participar do calendário litúrgico, ritual da casa, você não consegue vivenciar essa experiência direta que precisa, né, na tradição que nós praticamos Umbanda, precisa da egrégora constituída, e a egrégora constituída se dá com a presença, com a pertença, no mesmo espaço, tempo de todos os membros da corrente. Falei sobre as fases da incorporação mediúnica nesta Umbanda de todos nós, espero ter contribuído com você, médium antigo, médium iniciante, médium trabalhador desta Umbanda de todos nós. Que fase você está? Você já é um médium trabalhador? Você está aprendendo? Você tem dúvida? Deixe os comentários, estarei lendo a todos. Agradeço muito a sua atenção. Até a nossa próxima videoaula gratuita aqui no canal Universalista EAD.